O corpo humano é um templo de maravilhas, uma sinfonia complexa, capaz de feitos extraordinários e de uma diversidade de tirar o fôlego. Mas o que acontece quando esse templo desafia as expectativas, ultrapassando os limites do normal? O que acontece quando algumas das nossas partes atingem proporções tão únicas que redefinem nossa percepção de tamanho, força e beleza? Hoje, embarcamos numa viagem fascinante, explorando as individualidades mais marcantes do mundo. Esses corpos contam histórias de grandeza, de comprimento ou de amplitude, simplesmente extraordinárias. Esqueça as suas ideias pré-concebidas sobre tamanho e forma. Esta lista é uma celebração da diversidade humana, da resiliência e da beleza do que é único. Prepare-se para ficar maravilhado e inspirado, enquanto apresentamos a nossa contagem regressiva dos seres humanos com as partes do corpo mais fora do comum. Começando pelo número 7. Número 7. A história de Svetlana Pankratova. Pernas sem fim e décadas de graça. Quando se fala de dimensões extraordinárias, é absolutamente impossível não mencionar Svetlana Pankratova, uma mulher cuja estatura desafia as convenções e cativa a imaginação. Originária da Rússia, uma terra frequentemente associada a personalidades de força e presença notáveis, Svetlana detém o recorde mundial do Guinness para essa mulher com as pernas mais longas. Uns espantosos 132,5 centímetros, ou seja, 132,5 centímetros. Pouco mais de 52 polegadas, medidos da anca ao calcanhar. Este comprimento excepcional contribui para a sua altura total de aproximadamente 2 metros, conferindo-lhe uma postura imediatamente marcante, de uma elegância quase irreal, que nunca passa despercebida. Mas a história de Svetlana é muito mais do que uma simples série de medidas impressionantes. É o relato de uma atleta formidável que aproveitou ao máximo este físico único para construir uma carreira desportiva notavelmente bem-sucedida. Como jogadora de voleibol fenomenal, representou a Rússia na seleção nacional, onde a sua longa extensão, a capacidade de cobrir o campo e de dominar a rede eram um trunfo tático inestimável. Cada salto, cada bloqueio, cada remate era amplificado por esta extensão natural, permitindo-lhe atingir alturas inacessíveis para a maioria das suas adversárias. A sua aparência distintiva e a sua silhueta esguia também lhe abriram as portas do exigente mundo da moda. Um campo onde o tamanho e uma presença única são muito procurados. As passarelas e as campanhas publicitárias frequentemente destacaram a sua beleza singular, transformando o que poderia ter sido percebido como uma peculiaridade num verdadeiro trunfo estético. No entanto, viver diariamente com um comprimento tão excepcional não é isento de desafios, por vezes até exaustivos. Encontrar roupas adequadas, especialmente calças e vestidos, é uma luta constante, pois os tamanhos padrão do pronto a vestir raramente são concebidos para tais proporções. As bainhas são sempre demasiado curtas, os cortes demasiado largos ou demasiado estreitos, navegar em espaços não concebidos para a sua altura, caixilhos de portas, corredores estreitos, assentos de aviões ou carros, transportes públicos, é uma parte comum do seu cotidiano, exigindo uma consciência espacial constante e, por vezes, contorções incômodas. No entanto, Svetlana nunca permitiu que a sua singularidade, esta característica tão proeminente, se tornasse uma fonte de vergonha ou isolamento. Pelo contrário, ela encarna uma mensagem poderosa de autoaceitação e orgulho. O seu percurso inspira milhões de pessoas em todo o mundo, demonstrando com eloquência que ser diferente não é um defeito a esconder, mas uma distinção a celebrar. Ela ensina-nos com graça e força a abraçar a nossa individualidade, a ver a beleza nas nossas particularidades e a celebrar o que nos torna únicos. Svetlana Pankratova é um verdadeiro ícone de autoconfiança, provando que a graça, a força
e a beleza se apresentam em todos os comprimentos, e que o extraordinário pode ser vivido com uma dignidade excepcional. Número 6. A história de San Mumtaz, o enigma do descendente do homem-elefante. Agora, mergulhamos numa história que é simultaneamente comovente pelos desafios que apresenta e fascinante pelo mistério que a envolve. A de San Mumtaz, um jovem originário de uma pequena aldeia remota no Paquistão. A sua aparência é inegavelmente marcante, com uma cabeça e um corpo que se desenvolveram de forma nitidamente maior e de formato anormal, atraindo inevitavelmente a atenção e as interrogações. Desde a sua infância, a sua família, confrontada com estas manifestações físicas invulgares e sem acesso imediato a diagnósticos médicos sofisticados, acreditou que ele sofria da síndrome de Proteus. Esta doença extremamente rara está tristemente associada a Joseph Merrick, o emblemático homem-elefante, e caracteriza-se por um crescimento excessivo e assimétrico dos tecidos de várias partes do corpo. No entanto, o caso de San Mumtaz apresenta uma particularidade intrigante. As suas deformações faciais parecem ser refletidas por uma forma invulgar do seu corpo, sugerindo uma simetria rara na manifestação da sua condição, o que o distingue dos casos típicos e aprofunda o mistério médico. A condição de San, impulsionada por fotos virais que circularam na internet, atraiu inevitavelmente a atenção internacional, nomeadamente a do Dr. Edwin Kirk, um geneticista renomado da Austrália. Intrigado por este enigma médico e animado por um profundo desejo de trazer respostas, o Dr. Kirk empreendeu uma viagem ao Paquistão para se encontrar pessoalmente com San. O seu objetivo era realizar testes detalhados, analisar o seu perfil genético e, assim, esperar fornecer um diagnóstico preciso e potencialmente soluções ou, pelo menos, uma melhor compreensão para San e a sua família, que viviam na incerteza há décadas. Aos 25 anos, a vida de San é um testemunho pungente e inspirador de perseverança face a obstáculos colossais. Apesar da sua complexa condição física, ele contribui ativamente para o sustento da sua família, conduzindo um rickshaw, uma profissão fisicamente exigente que requer força, resistência e agilidade. Qualidades ainda mais notáveis dadas às suas particularidades físicas. O seu pai, Wazir Ali, até tentou abrir-lhe uma pequena mercearia, esperando uma atividade menos árdua, mas os desafios ligados à sua condição acabaram por levá-lo à condução do rickshaw, onde, apesar de tudo, consegue ganhar a vida. O pai confessa com uma tristeza palpável não ter tido os meios financeiros para que San recebesse os cuidados médicos adequados ao nascer. Um lembrete brutal das desigualdades no acesso aos cuidados de saúde em regiões com recursos limitados. A história de San Mumtaz é um relato poderoso da inabalável dignidade humana e da busca universal por compreensão face ao desconhecido. É um lembrete marcante e comovente dos imensos e muitas vezes invisíveis desafios enfrentados por pessoas com doenças raras, especialmente aquelas que vivem em regiões do mundo onde o acesso a diagnósticos avançados e tratamentos é um luxo inacessível. Mas, para além da dificuldade, também fala da compaixão humana e do empenho de profissionais de saúde como os Dr. Kirk, que atravessam continentes para oferecer a sua expertise. Encarne a esperança duradoura de encontrar respostas, de aliviar o sofrimento e de trazer um pouco de luz na sombra da doença. A determinação tranquila de San em levar uma vida significativa, em ser um pilar para sua família apesar dos obstáculos físicos e sociais. Número 5. A história da tribo Padaung, as argolas douradas da tradição. Dos mistérios médicos individuais, viajamos ao coração do Sudeste Asiático para explorar um fenômeno cultural distintivo. Os pescoços incrivelmente longos das mulheres da tribo Padaung, muitas vezes chamadas de mulheres girafa. Presentes principalmente em Myanmar e na Tailândia, isso não é uma característica biológica, mas uma tradição secular em que o pescoço alongado é um símbolo profundo de beleza, identidade cultural e status social. O processo começa cedo.
muitas vezes por volta dos 5 anos. Uma pequena argola de latão é colocada ao redor do pescoço e, com o tempo, outras são adicionadas e substituídas por versões mais longas e pesadas à medida que a menina cresce. Esse peso constante comprime as clavículas e as costelas, abaixando os ombros e criando a ilusão de um pescoço alongado. As próprias vértebras cervicais não são esticadas. O peso dessas argolas é impressionante. Uma mulher adulta pode carregar até 2 quilos de latão ao redor do pescoço, dia após dia. Imagine o desconforto e o imenso fardo. Diversas teorias explicam a origem dessa tradição. Proteção contra mercadores de escravos ou tigres, ou simplesmente um padrão de beleza. Seja qual for o motivo, a prática perdura, entrelaçando-se com o turismo e as dinâmicas de preservação cultural. A história das mulheres Padaung é uma lente poderosa para observar a diversidade cultural e os esforços que os indivíduos fazem para aderir à tradição. Ela levanta questões sobre autonomia, identidade e o poder da herança cultural. Elas são símbolos vivos de uma prática única e secular, carregando literalmente sua história sobre os ombros. Número 4. A história de Adrienne Lewis, a rainha das línguas. Do peso das tradições dos Padaung, maravilhemo-nos com uma parte do corpo verdadeiramente única. A língua de Adrienne Lewis, de Michigan. Ela detém o recorde mundial do Guinness de língua mais longa, medindo incríveis 10 centímetros da ponta ao lábio. Mais longa que um pirulito, sua língua lhe permite façanhas impressionantes. Tocar o nariz, o queixo ou até dar um nó em um talo de cereja. Seus vídeos de demonstração se tornaram virais, cativando o público, mas Adrienne é mais do que uma artista. Ela é uma voz influente pela aceitação pessoal. Ela usa sua particularidade para transmitir uma mensagem de amor próprio e orgulho. Sua língua não é uma excentricidade, é uma força. Sua atitude alegre irradia a mensagem. Ame-se exatamente como você é. Adrienne Lewis prova que talentos extraordinários podem surgir de formas inesperadas e que uma língua longa pode dizer muito sobre aceitar quem você é. Número 3. A história de Zhang Jinliang, a imponente imperatriz da China. Voltemos nossa atenção para outra gigante incrível, Zhang Jinliang, que foi a mulher mais alta da China e uma das mais altas já registradas no mundo. Atingindo uma altura impressionante de 2,48 metros, Zhang Jinliang era uma figura monumental. Pertencendo a um grupo seleto de apenas 17 indivíduos na história, conhecidos por ultrapassar 2,40 metros. Nascida em 1964 na China, seu crescimento começou incrivelmente cedo. Aos 4 anos, ela já crescia em ritmo acelerado e, aos 13, media 1,56 metros, ultrapassando o próprio pai, 1,52 metros. Esse crescimento rápido era atribuído a um excesso de hormônios do crescimento. Viver com uma altura tão extraordinária trazia desafios imensos. Sua altura e peso, 131,1 quilos, colocavam enorme pressão sobre seu corpo, tornando movimentos simples difíceis. Caminhar tornou-se uma luta e, para curtas distâncias, uma van adaptada era necessária para que ela pudesse se deitar. Inicialmente, sua família não podia arcar com cuidados médicos especializados. No entanto, o governo local interveio, fornecendo tratamento gratuito e apoio, um testemunho de compaixão diante de circunstâncias tão únicas. A história de Zhang Jinliang, embora marcada por desafios físicos, é um lembrete profundo da incrível diversidade da forma humana. Ela foi um monumento vivo, uma mulher que literalmente dominava, deixando uma marca indelével na história das alturas humanas. Número 2. A história de Charity Pierce, a transformação suprema da força e da vontade. E por fim, para encerrar nossa viagem, uma história não de um corpo maior que o normal por natureza, mas da força monumental necessária para mudá-lo radicalmente. Esta é a inspiradora história de Charity Pierce.
Charity já deteve o título de uma das mulheres mais pesadas do mundo, chegando assim a 353 quilos. Aos 39 anos, sua vida havia se tornado quase completamente confinada. Ações simples, como caminhar ou se levantar, eram obstáculos intransponíveis, exigindo assistência constante. Seu peso a impedia até de se sentar e dirigir. Seu mundo havia se reduzido drasticamente, mas dentro dela, uma faísca acendeu. Uma motivação feroz para mudar, lutar por sua vida e por sua independência. Sua jornada começou com uma consulta médica profissional e mudanças radicais em sua dieta, passando de fast food para uma alimentação saudável e controlada. Ela não parou por aí. Charity iniciou um regime extenuante de caminhada e exercícios adaptados, empurrando seu corpo ao limite com determinação inabalável. Foi uma batalha diária, cada caloria contada, cada passo dado com esforço. Hoje, Charity Pierce é um testemunho vivo do incrível poder da vontade humana. Ela perdeu uma quantidade impressionante de peso, chegando a notáveis 126 quilos. Essa transformação é quase milagrosa. Ela agora pode caminhar livremente, sem assistência, e dirigir novamente. Sua história é uma saga de coragem bruta, dedicação incessante e profunda capacidade de autotransformação. Charity nos mostra que, não importa a magnitude do desafio, com motivação, apoio e perseverança suficientes, um ser humano pode realizar o impossível. Sua vida é um farol de esperança, lembrando que as maiores batalhas são vencidas dentro de nós. Número 1. Tema escolhido pelos inscritos. Juliane tinha orelhas excepcionalmente grandes, um traço de família. Naquele dia, 2 parentes as examinavam enquanto riam suavemente, fascinados por sua forma única. Ele permanecia sério, acostumado à atenção que elas atraíam. Apesar de tudo, ele sabia que elas faziam parte do que o tornava verdadeiramente ele mesmo. Que odisseia acabamos de viver! De pernas que desafiam a imaginação aos desafios monumentais da altura, das tradições ancestrais às transformações mais inspiradoras. Cada história lembrou a infinita diversidade e a extraordinária resiliência da forma humana. Deixem suas sugestões nos comentários abaixo. Sua ideia pode ser o nosso próximo grande tema. Obrigado por nos acompanhar nesta exploração do espetacular e do único.